Fala rapaziada, muito bem-vindos aqui no canal Matemática Sem Limites, professor Portugal falando. E hoje a gente está dando continuidade na nossa playlist de geometria plana, tá? Um dos últimos assuntos, um grande assunto, então eu vou separar esse tópico, o tópico de áreas, em alguns vídeos, beleza? Primeiramente, se você assistiu os outros vídeos, se você está curtindo o conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Deixa o like se você curtiu o vídeo, comenta o que você achou, dicas, dúvidas, qualquer coisa, larga aí nos comentários que a gente está sempre olhando, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de áreas, e aí primeiro o que é a ideia de área, tá? Área é um espaço que aquela figura ocupa, ok? Então você deve estar acostumado, você deve ter visto já, não sei quantos metros quadrados, centímetros quadrados, tudo isso aí é medida de área, ok? Tudo isso aí é medida de área. Cabem tantas pessoas por metro quadrado. Bom, tem uma determinada área, de uma certa metragem quadrada, e cabem pessoas ali dentro. Então a nossa ideia de área é definir uma unidade padrão e a partir disso procurar quantas vezes essa unidade padrão aparece, ok? Bom, de modo bem geral, a unidade padrão vai ser esse quadrado de lado unitário, ok? Então, o quadrado que tem 1 por 1 por 1 por 1, né? Obviamente, todos os lados de um quadrado são iguais, tá? E aí vai depender, 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, vai depender da unidade de medida que você está trabalhando, ok? A partir de agora, a nossa ideia é buscar quantas vezes esse quadrado aparece, certo? Que fique claro que isso aqui não é um padrão. Tá? Não é sempre que a sua unidade padrão vai ser esse quadrado, tá? Pode ser que a questão mude um pouquinho essa ideia, tá? Mas de um modo bem geral é isso daí, ok? A gente vai olhar as principais figuras nesse primeiro vídeo, na aula de hoje. A gente vai falar sobre os quadriláteros, pelo menos os principais, ok? Depois a gente vê ainda toda a parte de triângulo, a parte de círculo e o que mais tiver, ok? Bom, a nossa ideia é procurar quantos quadrados aparecem em cada figura, beleza? Quantos quadrados unitários. Bom, olha só, a primeira figura que a gente vai trabalhar é o retângulo, ok? E aí eu vou imaginar um retângulo em que ele tem dimensões H e B, né? Lembrando que tanto o quadrado quanto o retângulo, eles possuem ângulos de 90 graus. Ou seja, aquele quadradinho ali de cima, ele vai encaixar perfeitamente no seu retângulo, tá bom? Claro que você pode simplesmente decorar a fórmula que eu vou dar aqui no final, mas eu estou dando toda uma ideia, todo um contexto para caso você tenha dificuldade de decorar fórmulas, ok? Então, olha só, já que o quadrado encaixa aqui certinho, imagina que nesse cantinho aqui, ó, encaixou um quadrado. Nesse cantinho aqui vai encaixar outro quadrado, e assim vai, né? Claro que todos de mesmo tamanho. Pergunto para você, quantos quadrados a gente conseguiu colocar aqui embaixo? B quadradinhos, certo? A medida aqui da base é a mesma medida da quantidade de quadradinhos, porque o quadrado tem lado 1. Então, se tua base tem 10 centímetros, cabem 10 quadrados de 1 centímetro, beleza? Então, a sua base determina a quantidade de quadradinhos deitados, ok? E a quantidade de quadradinhos em pé é a sua altura, ok? Então, você tem H quadradinhos em pé, beleza? Se você quer a quantidade final, a área do retângulo vai ser dada por B vezes H, popular, base vezes a altura. Só isso, tá? Sabe a base, sabe a altura, multiplica um pelo outro, que é sucesso. Tranquilo? Depois, temos o quadrado, tá? Lembrando que o quadrado é um tipo particular de retângulo, é o retângulo equilátero, tá? Então, olha só, eu vou pegar um quadrado, claro que todos os lados tem que ter L, tá bom? E aí eu já sei a área do retângulo, que é base vezes altura. A área do retângulo é base vezes a altura. Só que o quadrado ele é um retângulo. Só que ele é um retângulo em que a base é igual à altura. Então ele pode trocar a base por L, a altura também por L. Então a área do nosso quadrado pode ser dada por L ao quadrado. Beleza? Tá aqui tua formulazinha de área do quadrado. Formulazinha aqui da área do retângulo, ok? Essas são as nossas ideias. Sabe a área do quadrado? Sabe o lado do quadrado? Elevou o quadrado, sucesso, você acabou de encontrar a sua área. Beleza? Tranquilo? Esses aí foram os dois primeiros. Olha só, tem um outro caso que é um caso de paralelogramo, muito importante esse camarada aqui pra gente, tá?
Paralelogramo não dá para fazer uma parada tão direta, por quê? Olha só, imagina o seguinte, imagina que você vai tentar colocar um quadradinho aqui, ó. Vai dar merda, esse pedacinho aqui vai estar do lado de fora. Não é o que a gente quer, né? Quer saber quantos pedacinhos estão do lado de dentro, tá? Ah, Portugal, então tenta colocar aqui, ó. Não vai dar, né? Porque esse pedacinho aqui vai faltar, vai ficar sem ninguém. Também não é a ideia, ok? E aí o que a gente pode fazer? Bom, tem uma ideia simples que é o seguinte: traçar essa altura aqui, beleza? E aí a gente vai precisar de algumas propriedades de quadriláteros. Dá uma olhada lá na aula de quadriláteros. Vou traçar essa altura aqui e vou traçar essa altura aqui também, beleza? E vou afirmar para vocês que esse triângulo aqui, ele é idêntico a esse triângulo que apareceu aqui do lado de fora, ok? Por quê? Porque os lados são iguais, os ângulos são iguais e eu tenho ali uma congruência de triângulos, tá? Esse ângulo de baixo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, os lados são iguais, enfim, os triângulos são congruentes. Então você pode simplesmente, imagina que você recortou esse camarada aqui, que está na sua direita, ó, foi embora, esse cara que sumiu. Você jogou ele para o outro lado, beleza? Como você tem duas alturas, aqui acabou formando um retângulo, tá? E a área do retângulo você já sabe calcular, a gente acabou de falar, tá? Então a área do paralelogramo também vai ser dada por base vezes a altura. Porque se você recortar, ele acaba virando um retângulo, portanto a mesma forma, ok? Mas aí você vai ter que ter um cuidado muito... Você vai ter que tomar muito cuidado aqui no caso, que é o seguinte: a base é o próprio B. A altura não é o lado, tá? A altura é esse camarada aqui que a gente traçou, tá? Não adianta tentar multiplicar por esse camarada aqui, ok? Ah, Portugal, a questão não me deu altura, o que você faz? Provavelmente você vai ter que acabar trabalhando com esse triângulo retângulo aqui. Aí tu tem um Pitágoras, umas relações métricas, umas relações trigonométricas naquele triângulo para você encontrar a altura. Pegou um cara, multiplicou pelo outro, sucesso, ok? Tranquilo? Bom, o nosso quarto quadrilátero é o trapézio, ok? E aí o trapézio não vai dar para fazer que nem a gente fez com o paralelogramo, né? De tentar recortar aqui e encaixar do lado de cá, tá? Por quê? Porque no paralelogramo eu tenho a certeza que funcionava, visto as propriedades de quadrilátero. Eu tenho certeza que aqueles ângulos são iguais. No trapézio eu não tenho, né? Não necessariamente esse ângulo é igual a esse. Ah, se quisesse num trapézio isósceles, aí é outra história. Mas de modo geral, de todos os trapézios, isso aí não está acontecendo, ok? Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer? Vou tentar fazer um negócio aqui, vamos ver, torcer para dar certo. Que é o seguinte, olha só, eu vou pegar o mesmo trapézio, só que aqui a gente vai ter que rotacionar esse camarada. Então, ó, virei ele de cabeça para baixo, tá? Vou chegar um pouquinho para cima isso aqui, para não correr o risco disso aqui ficar em cima da minha cabeça. Olha só, você rotacionou esse trapézio e ele vai encaixar perfeitamente nessa lateral aqui, né? Rotacionou, você encaixou nessa lateral. Ficou um pouquinho ali fora de medida, porque a gente acabou mudando aqui um tamanho, ó, deixa eu acertar. Pronto, tá? Quando os trapézios for exatamente o mesmo, você virou, ele vai encaixar daquela maneira ali, tá? Só que lembrando, né, que eu quero encontrar só essa área aqui, né? Só a área do nosso primeiro trapézio. Esse novo aí, a gente não está interessado, tá? Bom, olha só o que a gente tem. Aqui embaixo vale Bzão, é a base maior do seu trapézio. Aqui em cima vale Bzinho, é a base menor do seu trapézio, tá? Quando você rotacionou, isso aí mudou de posição. Então aqui você tem um novo Bzinho, aqui você tem um novo Bzão. Você mudou, tá? Essa nova figura que formou aí é um paralelogramo, tá? E eu tenho essa certeza porque, bom, tu pode coletar algumas propriedades, né? Ó, esse ângulo aqui é igual a esse, então eu tenho ângulos opostos congruentes, os ângulos consecutivos são suplementares, os lados opostos são iguais, enfim, todas as propriedades de paralelogramo. Então essa figura é um paralelogramo. Então a área do trapézio da figura grandona pode ser dada por base vezes altura. Só que a base agora é Bzão mais Bzinho, ok? E aí você está multiplicando pela altura, ok? Só que olha só, você queria só essa área em verde. Essa área aqui que você encontrou, B mais Bzinho vezes H, é a área toda, ok? Então a gente não quer essa área toda, eu quero só a metade, então tem que dividir por 2. Então essa daqui
é a área do trapézio, ok? Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Show de bola? Tranquilo? Muito importante dividir por 2, senão você vai acabar encontrando essa área dobrada, tá? Você também pode interpretar esse cara, dependendo da informação que você tem, né? Como a base média, né? Vou chamar de BM, base média, vezes a altura, né? Visto que a fórmula da base média do teu trapézio é esse camaradinha aqui, tá? Então, base média vezes altura também se aplica nesse caso. Tranquilo? Bom, o último quadrilátero da aula de hoje é o losango, tá? E aí, qual que vai ser a ideia? Qual que vai ser a fórmula do losango? Bom, é o seguinte, né? O losango ele tem uma propriedade bem interessante que fala o seguinte, né? Quando você traça as diagonais, elas são perpendiculares, tá? Então aqui formou vários ângulos de 90. Qual vai ser a nossa ideia? A nossa ideia vai ser jogar um retângulo aqui em volta, ok? Deixa eu fechar bonitinho esse retângulo aqui para ficar certinho. Não ficou, né? Bom, olha só. Deixa eu tentar aqui. Se ficar feio, ficou, hein? Beleza, tá melhor. Olha só. A gente jogou um retângulo aqui em volta. Ok, agora sim. Ok? E aí, qual que é a ideia? Como aí as diagonais são perpendiculares, você acabou trabalhando aqui com retângulos aqui, né? Formou 4 retângulos menores, tá? E mais, cada retângulo ele foi dividido ao meio, né? Esse camarada aqui, ele acaba virando o lado do seu losango, ele acaba virando a diagonal do retângulo. Então dividiu esse retângulo ao meio. Então olha só, esse pedacinho aqui, ele acaba sendo igual a esse pedaço, ok? Em termos de área, né? São triângulos congruentes. E aí vai acabar que esse cara aqui, beleza, também vai ser igual a esse, ok? Aí, analogamente, né, esses pedacinhos aqui de baixo também são iguais a esses camaradas aqui. Então, olha só que coisa maneira. Você traçou um retângulo e aí esse losango aí, ele acaba assumindo a metade da área do retângulo, ok? Sempre que você tem um losango dentro de um retângulo, a área do losango é metade da área do retângulo, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, vou calcular a área desse retângulo e vou dividir por 2. Só que olha só, perceba o seguinte, a base do retângulo ele bate com a diagonal maior do seu losango e a altura do retângulo é diagonal menor. Ou seja, você pode trabalhar dizendo que a área é o produto das diagonais sobre 2. A área do retângulo seria dzão vezes dzinho. Como você está falando do losango, você quer a metade, então você divide por 2. Beleza? Então, olha só, deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom, se você quiser tirar um print dessas fórmulas, ok? Essas são as principais fórmulas de quadriláteros, ok? Nós ainda vamos falar de muitas outras fórmulas de área, tem uma infinidade de área para triângulo, depois ainda tem toda a parte de circunferência que a gente vai trabalhar também, ok? Então, não se esqueça de se inscrever. Se você está vendo isso aqui um pouco depois do lançamento, dá uma olhada, provavelmente o vídeo já saiu. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, comenta, fala aí o que achou. Até a próxima.